Bom dia, bom dia para vocês. Estamos aqui mais um dia de leitura. Estamos aqui para mais um dia, grato ao Deus que nos concede mais esse dia. Não é mesmo? Bora de leitura? Bora de leitura! A gente está aí com Tiago Brunet, Descubra Seu Destino. E vamos lá. O subtítulo agora, Amizades que Apontam o Destino. E a gente já vai para metade do livro, com alguns dias que não foram possíveis, mas estamos rompendo. Vamos lá, Amizades que Apontam o Destino. Permita-me contar uma história impressionante que eu vi recentemente. Eu havia acabado de descer o palco. Após terminar uma palestra que ministrei na cidade de São Paulo, quando fui abordado por uma pessoa muito famosa. Aliás, havia milhares de pessoas e dezenas de celebridades presentes naquele auditório, entre elas jogadores de futebol, artistas da TV e cantores famosos. Uma dessas pessoas era um cantor que faz muito sucesso e reúne milhares e milhares de fãs em suas redes sociais. Ele veio até mim imediatamente após eu descer o palco e aparentemente queria apenas expressar sua gratidão pelas palavras que eu tinha dito. Segundo ele, gratidão pelas palavras que eu tinha dito. Segundo ele, elas causaram impacto positivo em sua mente e, consequentemente, em sua vida. A conversa gerou empatia e, junto com amigos em comum, saímos para jantar naquela noite. No restaurante, começamos a conversar sobre vários assuntos, como acontece em qualquer encontro com muitas pessoas. De repente, ele me perguntou sobre o que eu estava escrevendo atualmente. A pergunta mexeu comigo, pois quando eu estou trabalhando em um novo livro, respiro isso. Assim, falei sobre o conteúdo deste capítulo que você está lendo agora. Quando eu disse que nós somos o resultado dos livros que lemos e das amizades que fazemos, os olhos daquele artista imediatamente brilharam. Parecia que ele tinha algo a dizer porque não conseguiu disfarçar a euforia. Eu continuei falando das páginas que já havia escrito e em seguida afirmei que no livro eu estava desenvolvendo meu conceito de destino. Disse que para mim, destino nada mais é do que a união da nossa preparação pessoal com a conspiração divina. Ao escutar o que eu havia dito, ele não se conteve e disparou: "Você sabe como eu fiquei conhecido no Brasil?" Foi sincero e respondi que não fazia ideia. O cantor então contou-me: "Em 2004 eu estava ficando frustrado. 2014, pois não havia resultados de todo o meu preparo e minha inspiração para a música. Então, eu tinha um dom, as pessoas que me ouviam amavam o meu trabalho, mas a coisa não acontecia. Às vezes eu colocava a mão na cabeça e perguntava: Deus, por quê?" Balancei a cabeça concordando com ele, mostrando que eu estava atento à narrativa. Ele prosseguiu: "Eu estava preparado, era bom no que fazia, tinha competência para seguir em frente, mas aconteceu que peguei a estrada para esfriar a cabeça e parei em uma cafeteria no caminho. Para o meu espanto, o maior jogador de futebol do país, em pleno ano de Copa do Mundo, saiu da mesma cafeteria e nos topamos. Tiramos fotos juntos e acabamos nos aproximando. No dia seguinte, eu estava compondo uma música sobre ele e o futebol. O resultado: ele acreditou em mim, participou do meu clipe musical e depois apareceu em todos os programas de TV do país. A partir disso, a minha vida mudou para sempre." Era uma história interessante. Eu logo perguntei se ele acreditava em destino. O artista me perguntou com outra pergunta: "Como assim?" Eu insisti na argumentação: "Você acredita na união entre preparação pessoal e a conspiração divina?" Ele sorriu todo feliz e disse: "Eu sou a prova disso. O que você, leitor, pensa sobre isso? Já aconteceu algo desse tipo com você?" Tenho apresentado casos da história e do presente, casos reais, conhecidos, e todos apontam na mesma direção. Há um destino a se viver.
Nós precisamos fazer a nossa parte e ser bons naquilo que são nossas habilidades naturais. É necessário ser especialista no que fazemos. Muitas vezes as coisas emperram e não conseguimos chegar ao ponto que deveríamos ter chegado. O desânimo começa a aparecer e aparentemente do nada, de repente, pá, decolamos. É assim. E de repente decolamos. Reflita um pouco. Se fosse por um esforço pessoal, apenas por nossos próprios méritos, porque não conseguimos o esperado sucesso antes. Porque entre 5 gênios especialistas, apenas um é escolhido. Há milhares e milhares de pessoas extremamente competentes por aí que morrem sem ter tido a oportunidade de mostrar ao mundo seu talento, as suas ideias. Muitas vão ao túmulo sem antes ter feito a diferença naquilo que eram boas. Então não é só a competência pessoal individual, concorda? Existe um arquiteto do destino e ele o libera na hora certa. Gente, eu vou repetir, é muito bonito isso aqui. Há milhares e milhares de pessoas extremamente competentes por aí que morrem sem ter tido a oportunidade de mostrar ao mundo o seu talento, as suas ideias. Muitas vão ao túmulo sem antes ter feito a diferença naquilo que eram boas. Então, não é só competência pessoal ou individual, concorda? Existe um arquiteto do destino e ele o libera na hora certa. Sabemos, especialmente no Brasil, que há postos e vagas especialíssimas no topo das melhores empresas, multinacionais e nacionais, organismos governamentais, startups e tudo mais, que têm sido ocupados por pessoas inadequadas, por vezes apadrinhadas, que chegam lá por indicação política, o famoso QI. E que por conta dessas tramóias, os competentes têm sobrado, ficado para trás. Uma pena. Nos preparamos, temos competência, podemos fazer diferente, temos também energia e força de vontade, além de capacidade técnica e talento. Por que não chegamos lá? Porque ainda não houve o encontro entre o preparo pessoal e a conspiração transcendental. Muitas das vezes esses dois fatores não se juntam porque você perdeu a sua fé. Porque deixou de acreditar, cansou de esperar, passou a considerar que tudo aquilo era ilusão. É por isso que muita gente talentosa morre antes de realizar a sua missão, deixa de ser esperança e vira lamento. Uma parte do sucesso é de sua responsabilidade, a outra está a cargo dessa força incontrolável que trabalha dia e noite a seu favor. Alguns o conhecem como Deus, outros o chamam até de Pai. Cada um interpreta de acordo com seus filtros mentais. Quem guarda a fé até o fim vence. O destino, como insiste em dizer, não é sorte, ele está sendo moldado por algo maior. Não atrapalhe o seu destino lendo livros ruins ou andando com as pessoas erradas. Bonito isso aqui. Não atrapalhe o seu destino lendo livros ruins ou andando com pessoas erradas. Faço mentoria com dezenas de jogadores de futebol. Muitos me procuram na hora de tomar decisões sobre quais propostas de clubes do exterior devem aceitar. Em geral, os contratos são muito bons e fica difícil escolher para que clube ir e decidir em qual país viver os próximos anos. Sempre faço as mesmas perguntas para eles. Em qual ambiente seus filhos terão uma melhor chance de futuro? Quantos idiomas poderão aprender? Em que cultura serão inseridos? Pessoas, livros e viagens moldam a sua cultura e ela definirá não só o seu destino, mas o futuro de todos os seus descendentes. Viagens o selo do seu destino. Eu nunca perco a oportunidade de viajar.
As viagens nos oferecem experiências necessárias para inspirar ideias significativas. Seja ao exterior ou uma cidadezinha localizada ao lado da sua, você nunca voltará ao mesmo depois de experimentar um choque natural. Afirmo categoricamente que o selo que lacra a construção de sua vida aqui na Terra são as viagens que você faz. Isso acontece porque colhemos um pouco de cada lugar onde passamos, é inconsciente e inevitável. Foi na Índia, país mergulhado na profunda miséria, que entendi que todo o nosso esforço deve ser em prol da coletividade. Lá potencializei meus pensamentos sobre a fé. No Japão, lugar que transpira organização e ordem, minha mente registrou princípios milenares de honra. Em Israel, com toda a sua história, absorvi superação. Nos Estados Unidos, com sua garra em vencer excelência. Mas aprendi muito em lugares não tão longínquos para mim, como a belíssima Arraial do Cabo, a 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, que sempre me transmitiu o sentido de paz e descanso. Isso, claro, quando você visita a cidade fora da época de carnaval. Cada lugar que você visita deixa algo em você. Sabe por que deixei para falar de viagens por último nesse capítulo? Porque elas só fazem sentido quando livros e pessoas já te construíram. As viagens são selos. Enquanto escrevo essas linhas, estou ao lado asiático de Istambul, na Turquia. Nessa cidade, tem uma ponte que divide a Europa da Ásia. É possível encontrar muçulmanos radicais pelas ruas ou pessoas comuns de bermuda e camiseta, ainda que também sejam turcos. Aqui comemos a culinária árabe ou asiática, italiana ou hambúrgueres norte-americanos. A diversidade me inspira. Há muita beleza no que é diferente. Sentada à mesa da minha cafeteria preferida em Istambul, observo os que passam pela rua à minha frente. Estamos à beira-mar e é possível ver famílias passeando, pessoas correndo para manter a forma e trabalhadores em passos apressados rumo ao escritório. Essas pessoas terão destinos diferentes, pois leram livros diferentes e conviveram com pessoas diferentes. Alguns viajam ou já viajaram e outros não. Estive em Istambul algumas vezes, mas essa viagem tem sido especial. Primeiro pela companhia, meu amor Jeanine está comigo e por isso faço um alerta. Toda viagem se define mais com quem vai com você do que pelo lugar para onde se está indo. Paulo, o apóstolo, deixava isso claro em suas viagens missionárias que foram relatadas na Bíblia. Uma delas lemos no capítulo 15 de Atos. O apóstolo Paulo, que ia de cidade em cidade falando sobre a vida de Jesus, propôs a Barnabé, um de seus companheiros, a voltar por todos os lugares pelos quais já tinham passado. Ele queria saber se as palavras que diziam haviam surtido efeito. Barnabé então sugeriu que João Marcos fosse com eles. Só que Paulo não quis. É que Marcos, numa viagem anterior a Perge, antiga cidade na costa mediterrânea da Turquia, preferiu não acompanhá-los mais e foi para Jerusalém. Não se sabe exatamente qual o motivo de João Marcos, mas isso desagradou muito a Paulo. Por causa da recusa do apóstolo, Barnabé se sentiu contrariado e foi embora. Já Paulo seguiu adiante com Silas. Um fato curioso: Barnabé e João Marcos não são mais citados no livro de Atos depois desse episódio. A história seguiu com Paulo e Silas e logo na sequência, pelo relato do livro de Atos, os dois vivem um dos episódios mais incríveis durante essas viagens. Em Filipos, na Grécia, eles são presos, acusados de perturbação da ordem. Na cadeia, não reclamam, murmuram ou choram. Pelo contrário, diz o trecho que eles oravam e cantavam louvores a Deus quando, de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16 e 26. A cadeia estava escura e o carcereiro, pensando que todos haviam fugido, puxou a espada para se matar, porque quem deixasse o preso fugir seria morto. O suicídio diante dessa situação era uma forma de se livrar da tortura e da humilhação. Atento, Paulo impediu o carcereiro de tirar a própria vida, gritando: "Não faça isso, estamos aqui." Atos 16, versículo 28. O carcereiro, então, prostrou-se aos seus pés dos dois missionários. Ele ficou tão encantado que se rendeu ao poder pregado por Paulo. Aliás, ele e toda a sua família
essa viagem do grande apóstolo Paulo com Silas salvou vidas, literalmente. Paulo rejeitou companhias, pois sabia da importância de quem vai, apesar de nunca desconsiderar o para onde se vai. Pessoas, livros e viagens sempre serão fatores de construção do seu destino. Bom dia para vocês. A gente finaliza por aqui hoje a nossa leitura e amanhã voltamos com mais. Tenham um bom dia.